E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa segunda-feira, dia 28/4. Acabamos de passar por um final de semana muito bom, cara. Um final de semana que eu não tinha tantas expectativas assim, mas acabou que a gente conseguiu pegar muitas boas oportunidades, cara. Peguei alguns gols de bolas paradas, peguei alguns gols de lei zebra, peguei alguns bons overs e até remontadas também, que são odds bem altos. Pegamos um odd 20, um odd 16, tudo isso compartilhado publicamente. Então, cara, realmente eu vinha no mês que não tava legal, eu tinha tomado um head alto ali por um erro meu, que eu até compartilhei tudo no Instagram, contei toda a história para vocês. Quem me acompanha sabe. Então, esse final de semana, cara, foi aquela reerguida linda, linda mesmo, para consagrar, para botar mais um mês no positivo. E é só agradecer a Deus aí por esse resultado. E vamos continuar sempre firme, forte, trabalhando igual. Quem me acompanha sabe que eu trabalho igual no green, no red, sempre, seguindo sempre os mesmos métodos, sempre as mesmas diretrizes. Então, se você quer me acompanhar nas redes sociais, os links estão aí na descrição. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like. Começando 1h30 da tarde, vamos ter o jogo entre Udinese e Bolonha, 12º contra 5º. Quando a gente olha aqui os jogos da Udinese, cara, dentro de casa, ela tem 7 vitórias, 7 derrotas, 2 empates. Vem de 2 derrotas, uma meia feia aqui para o Verona, que eu não acho que foi um adversário tão forte. E essa mais feia ainda para o Milan, de 4-0, uma porrada que o Milan deu. E quando a gente olha o time do Bolonha, que é um time que vem aqui de derrota para Atalanta, depois vence do Venezia e do Verona, perde para o Parma, empata. Não tem sido um visitante tão forte, é muito melhor dentro de casa, mas diferente do da Udinese, ele é um time que empata bastante e perde bem menos. Quando a gente olha aqui de marcar primeiro, a gente vê que o time da Udinese tem uma leve vantagem, mas é bem parelho aqui entre os confrontos. O que mais chama atenção para mim desse confronto é na classificação. Cara, o Bolonha está em 5º colocado, tem esse jogo aqui a menos, que é para fechar a rodada 34, né? Vamos ter 2 jogos para fechar. E o Bolonha tem total capacidade de disputar uma das 2 vagas que ainda tem disponível para a Champions, porque a gente já tem uma vaga certa na Inter e outra na Napoli. Então tem 2 vagas ainda disponíveis que vão ficar aqui na briga. Se o Bolonha ganha, vai para 63 pontos, toma a vaga da Juve, por enquanto, né? E fica na cola da Atalanta. Então o Bolonha precisa muito dessa vitória para voltar para a Champions. O Bolonha que foi para a Champions esse ano e com certeza quer ir de novo. Isso traz um retorno financeiro, traz tudo para o time. Do outro lado a gente tem a Udinese, cara, que não tem mais risco de rebaixamento, tá com 15 pontos aqui de diferença. Também não tem mais chance de pegar um G6, tá com 20 pontos. Então a Udinese vai meio que só completar aqui esses 5 jogos que faltam para ela, para depois acabou. Depois desses 5 jogos é mais um ano de Série A italiana, tá confirmado. Então eu não vejo tanta necessidade assim. Já pro outro lado, eu vejo a necessidade grande do Bolonha. O único fator aqui que pode pesar pro Bolonha é que teve um jogo muito puxado aí da Copa Itália, mas foi na quinta-feira, eu acho. Então teve sexta, sábado, domingo para descansar. Teoricamente o time deve estar de boa para jogar essa segunda. E cara, é um jogo muito importante para o Bolonha. O Bolonha é um time forte. Quando a gente fala de primeiro tempos aqui, a gente vê novamente jogos bem parelhos. E o grande fator de vantagem do Bolonha que eu vejo são as bolas paradas dele. Ele é um time que tem tido um aproveitamento muito bom disso. A Udinese também tem, principalmente em escanteios. É um dos fatores mais fortes deles, é escanteio. Mas na defesa, o Bolonha se sobressai um pouco aqui. E a Udinese também tem tomado bastante gol de canto. Jogo parelho, jogo um pouco complicado, mas eu acho que está puxado mais para o lado do time do Bolonha pela necessidade do jogo. 15 horas vamos ter o confronto entre Dinamo Bucareste e Clube Bruges, 4º contra 5º colocado. O Dinamo Bucareste que vem de 2 derrotas, perdeu para a Universidade de Craiova, perdeu para o Steaua de Bucareste e agora vai enfrentar o Cluj, que também vem de 2 derrotas, perdeu para o Steaua também e depois perdeu para o Universidade do Cluj. Não, Universidade do Cluj. Ambos não vêm bem. A diferença é que o time do Cluj tinha uma gordura a mais. Tá vindo jogar essa sexta rodada aqui. Lembrando que são 10, né? Então faltam 5 rodadas aqui para o Cluj. E se o Cluj ganha, ele vai para 37. Ele volta para a vice-liderança. Ele volta ali para perto do Steaua. A gente tem que admitir que o Steaua aqui está com grande chance de ser campeão. Está com muita vantagem dos outros times.
E agora, cara, o time do Cluj precisa muito dessa vitória, porque se não ganha aqui, ele dá oportunidade para os adversários abrir uma grande vantagem e aí ele fica sem Europa League, sem Conference League, fica sem nada. Então é muito, muito importante o Cluj tentar essa segunda vaga aqui, né? O Steaua está consolidado ali na frente, com uma boa vantagem. Se ele ganha, ele vai para 37 e volta para essa disputa. Então é um jogo que vale muito para o Cluj. Para o Bucareste, cara, se a gente olhar a matemática, ele ainda tem 15 pontos aí para disputar. Então ele poderia chegar a 44, né? Até tem chance de título. Mas a gente tem que ver que a matemática não é assim. Tem muitos confrontos diretos aqui, muitos jogos difíceis. Então, para ele, que está 6 pontos de vantagem do terceiro colocado, eu acho que é bem complicado. Mas ele vai continuar tentando, vai continuar buscando. Eu acho que não dá. Eu acho que a disputa está entre os 4 primeiros por essas vagas aqui. Eu acho que aqui, até mesmo para o Steaua de Bucareste, está muito difícil. 4 jogos para tirar 6 pontos é muito pouco. Mas é confrontos diretos, igual eu falei, então ainda dá naqueles jogos difíceis, mas ainda dá. Pro Cluj, segundo colocado, tá na mão dele, só precisa vencer. Então eu acho que isso traz uma necessidade legal pro confronto, eu acho que isso traz um jogo que o Cluj sabe que precisa vencer, é melhor time, então deve buscar essa vitória. Vou ficar de olho para esse lei. Próximo jogo que eu trago aqui é Almeria contra o Racing Ferrol, outro jogo muito interessante. A gente tem um visitante muito fraco, que é o time do Racing Ferrol, um time que vem aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 derrotas seguidas, um time que em 18 jogos sofreu primeiro em 11 e marcou só em 4, em outros 4, aí dá 15, nos outros 3 jogos não teve gol, nem marcou, nem sofreu. Então, é um time que de 18 só marcou em 7, sofreu em 13. Maioria dos jogos sofre. Aqui, os jogos que saiu ganhando, teve jogo que tomou virada para o Esca, aí teve esse aqui do Levante que ganhou, e teve outros 2 também que saiu ganhando. Não é um time forte, cara, é um time bem fraco. Do outro lado, a gente tem um time que marca muito primeiro, que vem muito bem dentro de casa, um time que só tem uma derrota de 17 partidas, uma derrota dentro de casa, que foi para o Castellón lá no mês 9 de 2024, já faz bastante tempo. Fora isso, conseguiu todos os empates ou vitórias, que é o time do Almeria. Um grande mandante, um time que vem aqui em 8º colocado, mas que se ganha, vai para 59 pontos e entra na disputa por esse G6 aqui, que é muito importante, que dá uma chance do Almeria, que é um time que a gente sabe que já subiu várias vezes, voltar para Liga 1, voltar para a La Liga. Então é um jogo muito, muito importante para o Almeria. O Almeria está muito nessa disputa, pessoal. São 42 rodadas, então depois dessa rodada 30, fechamento dessa rodada 36, que vai abrir a 36, na verdade, fechamento da rodada 37, vamos ter ainda 5 rodadas, 15 pontos para disputar, e a gente vê que está tudo muito parelho aqui. Realmente aqui não tem ninguém ainda que já subiu. A gente vê aqui que o Racing Santander ganhou, tá empatado com o Levante, tá a 2 pontos do Elche. Quem vacilar aqui, cara, vai sair feio. Eu digo que os únicos que estão pelo menos no G6 seriam esses 3 primeiros. Eu acho que eles aí realmente têm uma vantagem ali de 6 a 8 pontos dos que estão fora. Então, realmente, esses daí talvez no G6 no mínimo. Mas não tem quem vai subir ainda, não tem um título. Esse final de La Liga 2 vai ser muito legal para a parte de cima da tabela. Para a parte de baixo, a gente já tem 2 times rebaixados e um deles é o Racing Ferrol. Então, não vejo o Racing Ferrol tendo força para vencer esse Almeria. Acho que é um jogo muito, muito bom para o Lei Racing. Próximo jogo aqui às 15h45, 15 minutos depois, vamos ter a Lazio contra o Parma, outro jogo bem legal. A Lazio, cara, que vem de 4 empates seguidos, não tá conseguindo vencer, mas também 4 jogos duros. Pega Napoli, pega Roma, pega Udinese, Torino, não são adversários tão fáceis. A Lazio, que tá em 8º colocado, que tinha começado muito bem a temporada e depois, cara, se perdeu totalmente, mas ainda tem chance sim de buscar boas colocações. A Lazio aqui que vai fechar também a rodada 34 junto com o Bolonha, e se ganha vai para 62 pontos, cara. Encosta na Juventus, passa da Roma, passa teoricamente do Bolonha, caso o Bolonha não vença. E, cara, eu digo, a Lazio que ainda tem chance de Champions League. Se a Lazio ganha, fica com 62 pontos, fica igual a Juventus, fica colado no Bolonha, mesmo que o Bolonha vá para 63, fica a 1 ponto.
Isso faltando depois ainda 4 rodadas para terminar o campeonato. Então a Lazio tem chance de Champions League, tem chance de buscar, mas para isso precisa vencer, precisa ir para cima desse Parma. O Parma que está em 15º, que não é um visitante forte, que é um time que tem uma vantagem teoricamente boa, 6 pontos aqui da zona de rebaixamento, mas ainda não está 100% livre. Eu acho que é muito difícil esse Parma cair, mas ele tem que tentar continuar pontuando. O Parma, que só tem uma vitória fora de casa, que foi contra o Venezia, um time bem fraco. Fora isso, tem sido um time muito, muito fraco fora. Alguns empates, muitas derrotas. É um time que tem marcado poucos gols fora de casa, a gente vê isso, e tem tomado ali mais ou menos. A Lazio não tem uma defesa muito boa, pouca coisa melhor do que a do Parma, mas a diferença é que já marca bem mais gols. Cara, é um jogo muito puxado pro lado da Lazio. O Parma sabe que também precisa pontuar, sabe que precisa vencer, mas é bem mais fraco. E para fechar o dia, eu trago aqui às 4 da tarde, a gente vai ter o Leeds contra o Bristol. Cara, o time do Leeds que dispensa comentário, um dos melhores mandantes da Championship. O time, 22 partidas, tem 17 vitórias, marcou o primeiro em 20. Somente 2 jogos o Leeds sofreu o primeiro. Somente em 2. Um, ele virou aqui, que foi contra o Sunderland, e o outro, ele acabou perdendo para o Burnley. Fora isso, que foi sua única derrota, fora isso, saiu primeiro em quase todos. É um time muito forte, muito competente, que está vindo buscar mais uma vez esse acesso para a primeira divisão. E caso vença aqui, volta para a liderança, volta a empatar com o Burnley e, cara, praticamente garante aqui seu acesso. Lembrando que ele está fechando a rodada 45, praticamente não. O chefe só pode chegar a 92. O Leeds já subiu. O Leeds e o Burnley já subiram. A disputa aqui do Leeds é pelo título, por ficar em primeiro. Essa é a disputa do Leeds. Eu acho que eles vão tentar, vão buscar, mas a gente tem que ficar ligado que o Bristol tá nessa disputa para ficar nesse promotion, tá nessa disputa para ficar nesse G5, é muito importante. Ele já tá garantido essa rodada? Tá, mesmo que perda, não vai sair aqui da 5ª posição, porque os adversários todos já jogaram. Mas se ele ganha aqui, ele já vai para 70 e já se garante dentro do G5. Ele já garante essa 5ª posição. Então, para o Bristol é muito importante, porque senão ele vai ter que jogar a última partida, a última rodada, dependendo disso. Mas, apesar dele precisar disso, ele não vem sendo um time bom fora de casa, não vem conseguindo os resultados. A gente vê que é um time que fora de casa ganhou pouquíssimo, empatou muito e perdeu também bastante. Então, eu acho que vai ser um jogo bem difícil para o Bristol. Eu acho que o Leeds quer ser esse campeão, quer esse título e vai para cima para buscar. Então, para mim, é um jogo muito mais para Leigh Bristol, porque eu acho que o Leeds vem jogando leve, solto, com ritmo do acesso, feliz, e o Bristol vai estar muito mais tenso, sabendo que pega um adversário muito casca grossa, muito difícil. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo, pedir seu like, sua inscrição. Amanhã a gente volta com análise da Copa do Brasil, da Champions League e muito mais. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Tamo juntos, traders. Espero que eu tenha te ajudado a ganhar dinheiro nessa segunda-feira.